E hoje nós vamos refletir em mais uma história da Bíblia, que todos os domingos aí, nas últimas semanas, a gente tem refletido em histórias bíblicas que transformam a vida de todos aqueles que têm um encontro genuíno com Deus. E o tema de hoje que nós vamos bater um papo será: a provação não revela quem você quer ser, ela revela quem você já é. A provação não revela quem você quer ser, ela revela, na verdade, quem você já é. Em 2024 teve uma matéria divulgada pela missão Portas Abertas, meus irmãos, que aproximadamente 365 milhões, falando de cristãos no mundo, 365 milhões de cristãos no mundo sofrem uma grande perseguição. Perseguição essa tão intensa que eles não podem nem orar, falar publicamente da sua fé ou testemunhar de Cristo, não podem louvar ou expressar que adoram ao Senhor Jesus. Porque se eles fazem isso, nesses países a qual eles vivem, eles têm a possibilidade de perderem a sua liberdade, em serem presos mesmo só por falar de Jesus e falar que são crentes, ou também perderem a própria vida só por falar que é cristão. Aí uma pergunta que vem na minha mente e gostaria de pensar sobre essa pergunta com vocês. Será que se nós tivéssemos um decreto que não teríamos mais uma liberdade de expressão, ou seja, uma liberdade religiosa, para poder expressar a nossa fé em Cristo, para podermos falar dele abertamente para as pessoas, aquilo que ele tem feito desde lá, mais de 2000 anos atrás, e também tem feito em nossas vidas, a gente não pudesse mais orar, clamar a Deus, levantar nossas mãos em adoração e falar livremente do amor e o que ele tem feito por nós, nós continuaríamos sendo cristãos orando, jejuando, buscando, falando do amor dele? Será que a gente continuaria sendo crente? Vou contextualizar para dizer, para ficar mais fácil ainda. Se na sua empresa viesse um decreto, você não pode falar mais de Jesus aqui, ou você não pode mais orar, você estaria disposto ou disposta a perder o emprego pelo evangelho? Estou contextualizando, é isso que aconteceu e a gente vai ver na Bíblia. Está disposto? Ah não, eu prefiro falar que não vou ser crente aqui porque eu preciso pagar aluguel no final do mês. Porque eu preciso colocar arroz e feijão na minha casa. Mas será que a gente está disposto a falar: eu largo tudo, mas eu não vou largar o que Jesus Cristo fez na minha vida? Eu não posso parar de anunciar. E tem um homem aqui que ele não negociou sua fé. Ele não negociou sua fé porque a pressão política vinha sobre ele. Ele não negociou sua fé porque as amizades do seu trabalho queriam que ele negociasse a sua fé. Não. Eu não negocio princípios. Eu não negocio a minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido. E se eu precisar perder tudo, emprego, se eu precisar perder relacionamentos, se eu precisar perder a minha vida, eu perco com prazer. Mas eu não nego aquele que me chamou das trevas para a luz. Aquele que me chamou da morte para a vida, eu não nego. E nós vamos usar hoje, para reflexão, a vida de um homem de Deus chamado Daniel. E uma etapa de sua vida. Então, por favor, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 6, Antigo Testamento. Leremos do versículo de número 16 ao versículo de número 28. Daniel, capítulo 6, versículo 16 ao verso de número 28. Os irmãos que forem encontrando, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Se não tiver Bíblia, pega carona com o crente aí do seu lado e leia com ele. Ou leia aqui no telão, bonito também, para que você possa acompanhar a leitura.
Daniel capítulo 6, versículo de número 16 em diante, diz assim a palavra do Senhor, Antigo Testamento. Então, o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Glória a Deus. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, com suas mulheres e com seus filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Faço um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Glória a Deus. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, humildemente me apresento diante do teu altar, com temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que cometi no olhar, nos pensamentos, no falar, em atitudes também, te peço perdão. Leva a minha mente cativo a ti, leva o meu coração cativo a ti, para que possamos compreender a tua palavra e ela gere em nós vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância é gerada porque primeiramente é gerado transformação dentro de nós. E só podemos, Pai, ser transformados externamente se primeiro formos transformados interiormente. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu favor e obrigado pela tua misericórdia. Repreenda toda obra do mal, aquilo que nos impede de recebermos um pouco mais de ti e crescermos em conhecimento e graça, que caia por terra no nome de Jesus. Abra nossa mente e o nosso coração para que a tua palavra possa nos iluminar e mostrar o caminho que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós, a sua noiva. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Esse texto de Daniel é um texto muito interessante, porque quando acontece esse episódio,
Daniel não é mais um jovem. Daniel tem aproximadamente 80 anos de idade, já é um senhor experiente, já é um senhor vivido, mas essa vivência de Daniel foi marcada por muitos milagres diante do Senhor. Daniel, quando está passando por todo esse episódio que nós acabamos de ler, ele está ali no cativeiro babilônico, aonde o povo de Deus se desvia do Senhor e Deus, como uma forma de corrigir o povo, permite que o povo fique 70 anos no cativeiro babilônico. Um imperador da Babilônia, conhecido como Nabucodonosor, invade Israel, destrói Jerusalém e leva todo o povo cativo. Nesse cativeiro, quem é que estava neste momento ali sendo também levado? Daniel, sua família, seus parentes e todo mundo. Daniel é jovem e tem um decreto do rei Nabucodonosor para expandir o seu governo, dizendo: olha, separa para mim todos os jovens que são inteligentes, os jovens mais bonitos, que têm uma boa aparência. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você seria escolhido por uma boa aparência? Você seria escolhido por ser inteligente? Seria, glória a Deus, né? Então, Daniel foi escolhido juntamente com seus irmãos e amigos também, com seus amigos. E quando ele chega lá, a Bíblia vai declarar em Daniel capítulo 1 que o rei manda que eles fossem alimentados com a comida que o rei comia no palácio. Com todos os manjares, com todas as delícias, com todas as bebidas mais caras. E Daniel foi ali juntamente com outros que foram cativos também para aquele lugar. Mas Daniel propôs dentro do seu coração: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. São os melhores restaurantes, são os melhores vinhos, são as melhores bebidas, são as melhores comidas, mas eu decido não me contaminar com essas coisas. Mas então você vai comer o quê? Você vai beber o quê? Eu vou tomar água, vou beber água e eu vou comer legumes e verduras. E Daniel propôs isso dentro do seu coração, e a gente utiliza essa palavra para fazer o jejum de Daniel. Só que esse tempo que Daniel ficou, a Bíblia diz em Daniel capítulo de número 1, que foram 3 anos fazendo esse jejum, irmão. Você conseguiria fazer? 3 anos só água, legume e verdura. Ele conseguiu, consagrou, mas Deus usou ele poderosamente. Por quê? Ele falou: eu não vou me contaminar com as coisas desta terra, com as coisas do mundo. E Daniel, então, por decidir dentro de si não negociar valores, mesmo estando em uma terra estrangeira, porque eu estou na Babilônia, estou longe de casa, sou cativo, meu direito de ir e vir está cerceado, está limitado, mas eu não vou negociar os meus princípios, meus valores e a minha fé. Não vou negociar aquilo que eu tenho escutado de um grande Deus de Israel que tem livrado o meu povo durante tantos momentos de dificuldade, mas mesmo em meio a esses momentos se manifestou com mão poderosa. Eu não vou me encurvar. E nisso a gente vê uma trajetória de Daniel, meus irmãos, muito íntegra, coerente, devota diante de Deus. Ele não negociava valores, ele não negociava princípios. Daniel era pessoa íntegra. Ao ponto que quando ele chega aos 80 anos de idade, que acontece esse episódio dele ser jogado na cova, ele mostra a sua integridade. E Daniel serviu na Babilônia por 4 reinados. Foi Nabucodonosor II, que era o primeiro que teve contato com Daniel e glorificou a Deus através da vida de Daniel e do testemunho de Daniel. Depois passou o reinado para Beltesazar, que a Bíblia fala que era filho de Nabucodonosor, mas algum contexto histórico fala que era neto de Nabucodonosor, ou seja, ele já tinha um histórico que Daniel era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, era um homem de Deus desde a época do pai ou do avô. Ótimo! Quando a Babilônia cai e o Império Medo-Persa vem e subjuga a Babilônia, quem que é o rei? Dario. Ficou sabendo de Daniel, ficou sabendo que era uma pessoa íntegra, um homem de Deus, uma pessoa de caráter, uma pessoa de confiança, uma pessoa leal. Ele falou: não, essas pessoas eu quero estar do meu lado. Essas pessoas têm que estar comigo.
Então Dario veio, Dario sai, depois entra Ciro o Grande, e Daniel também serve no reinado de Ciro, que nós acabamos de ver no versículo de número 28. E Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Então Deus sempre honrou a vida de Daniel, porque ele não negociava princípios, não negociava valores. Aleluia. Não negociava. E em um determinado momento ele foi colocado como um governante, Daniel, na Babilônia. E quando ele está ali sendo esse governante, ele tinha um costume, olha que costume de Daniel, olha que costume tranquilo. Ele gostava de orar 3 vezes no dia, olha o costume dele. Qual que é o seu hobby? Qual que é o seu hábito? Orar 3 vezes no dia. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você ora quantas vezes no dia, meu irmão? Você responder não, só você e Deus. Meu hobby é orar de manhã, eu gosto de orar de manhã, antes de sair de casa eu oro mesmo. Quando eu falo oração, meu irmão, não é só assim, ó, Senhor abençoe meu dia, tô indo embora. Não, é gastar tempo na presença de Deus. Vou mostrar um pouquinho como Daniel fazia. Não é chegar na hora da tarde e agradecer pela comida. Senhor, obrigado pelo alimento, nunca deixe faltar e abençoe meus celeiros, em nome de Jesus, amém. Vamos comer, pessoal. Não é essa daqui não. É tempo. Daniel, quando orava, era natural fazer o seguinte, vou orar agora de manhã, paro tudo, abro a janela na direção de Jerusalém, que era a direção onde tinha o templo que fora destruído, e o templo com a Arca da Aliança que estava dentro do templo, onde o sumo sacerdote entrava, simbolizava a presença de Deus. Então Daniel abria a janela do seu quarto e ficava um tempo orando, agradecendo, buscando a presença do Senhor, pedindo direção, louvando, adorando a Deus. Acabava esse período, saía fazer suas coisas. Dava meio-dia na hora do almoço, peraí, antes de eu comer, eu vou ter um tempo de novo com Jesus. Vou ter um tempo com Deus. Abria a janela do seu quarto, continuava orando, clamando, buscando a presença de Deus. Acabou, vou continuar agora o trabalho da parte da tarde, da 1 até as 6 da tarde. Ele fazia ali o seu horário comercial, trabalhava, acabou 6 horas da tarde, vou voltar para casa. O que você vai fazer? Vai jantar e vai bater um papo? Não! Vou gastar tempo na presença de Deus. Deixa tudo aí, daqui a pouco eu venho, pessoal. Eu tenho um compromisso primeiramente com o meu Senhor. Abria a janela à noite, orava, clamava e buscava. Só que então, por ele manter um relacionamento intenso com Deus, Deus agia na vida dele de uma maneira sobrenatural. Porque não tem, meus irmãos, como nós termos um relacionamento intenso com Deus, nos guardando, nos consagrando e ele não abrir as portas. Não existe como. Uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha caminhada cristã e vi na Bíblia, não tem como o homem e a mulher de Deus falar não ao pecado e Deus não abençoar. Não tem como. Não tem como. Falo não ao pecado, me consagro, renuncio, que é uma renúncia das minhas vontades e desejos, daquilo que às vezes, muitas vezes me faz feliz, me faz alegre, mas para agradar ao Senhor, eu renuncio às minhas vontades e os meus desejos. Deus olha esta renúncia e nos abençoa poderosamente. E olha que interessante, Daniel fez isso. E Deus começou a usar a vida de Daniel e a abençoá-lo, aonde o rei falou, ele já é um dos presidentes daqui, vou colocar ele como um governador, um cara maior. Só que isso gerou o quê? Inveja pro pessoal. O pessoal olhou para Daniel e falou, olha só Daniel, eu já ouvi um boato ali, a diretoria se reunindo, juntamente com o CEO, que vão colocar ele como chefe de todo mundo aqui, A gente não pode deixar. Vamos ver se tem alguma coisa na vida de Daniel que o desabone. Tá bom, o que a gente vai fazer? Vamos colocar espiões, vamos stalkear a vida de Daniel. Aí entram no Instagram, entram em Facebook, entram em todo lugar, para ver o quê? O testemunho que Daniel tinha perante a sociedade. Deixa eu ver esse testemunho dele. Deixa eu ver se ele é uma pessoa íntegra, deixa eu ver se ele é uma pessoa legal, deixa eu ver o que ele faz, deixa eu ver o comportamento que ele tem nos ambientes. Começam a fazer tudo isso com Daniel. Sabe o que eles encontram? Nada. Daniel era íntegro. Mantinha um testemunho em todos os lugares. No trabalho mantinha um bom testemunho. Eu sou homem de Deus. Então eu caminho como um homem de Deus. Na sua casa, como um homem de Deus. No meu trabalho, como um homem de Deus. Nos meus relacionamentos de lazer, me porto como um homem de Deus separado e consagrado ao Senhor. Então eles falaram assim, Daniel tem uma vida íntegra. Como isso? A gente não vai conseguir achar nada. Não achamos nada na vida de Daniel que o desabone.
Pergunte para a pessoa que está do seu lado, se fossem stalkear a sua vida, achariam algo, irmão, que o desabone? Aí falaram não, aí um falou, já sei. Ó, brilhante ideia, já sei. O que foi? Daniel, eu percebi que ele gosta, sabe do quê? De orar. Daniel gosta de orar. Ele ora de manhã, à tarde e à noite. Sabe o que a gente pode fazer? Falar para o rei, emitir um decreto real, e nesse decreto, durante 30 dias, ninguém pode fazer outra oração ou petição a não ser para o rei, o imperador. Que nessa cultura babilônica também, meus irmãos, era normal ter o imperador, o monarca da época, como uma divindade. Então era quase que normal fazer petições a ele, ele era tratado como um ídolo. Aí o rei falou, vocês querem fazer isso? Tá bom. Emitiu um decreto, uma lei, tal. O que Daniel fez o quê? Ficou sabendo. Durante 30 dias eu não posso orar, porque senão eu vou perder meu emprego. Porque senão eu vou perder tal. Durante 30 dias não posso orar. Durante 30 dias, então, o que acontece quem fizer isso? Vai para a cova dos leões. Então quer dizer, se eu orar, eu perco a vida? Se eu orar, minha vida é ceifada de mim? O que você vai fazer agora, Daniel? Vou orar. Vou contextualizar. Vem um decreto. Se você orar, não apenas perde o emprego, mas você vai tomar um tiro. Você continuaria orando? Pergunta para o pessoal do seu lado. É isso que eu vou contextualizar. Ou você para de orar agora, Carlos vai tomar um tiro na sua cabeça. Eu tô contextualizando. Ou você para de orar agora, Viviane, ou tomará um tiro. Você continua orando? Isso que eu estou falando é a realidade, pessoal. Isso que eu estou falando é a realidade nessas missões que a gente falou. Vocês sabem muito bem. Lá fora, falou de Jesus, morre. Não é assim, vai perder o emprego. Não, morre. Literalmente é isso. É porque a gente está num contexto brasileiro. Mas Daniel passou por isso. Não pode orar, porque se orar, você vai morrer. Aí eu fico pensando, será que a gente está nesse nível de cristianismo de Daniel? Ou a gente se adapta? Já que não pode, tá bom, eu sou crente do meu jeito. Guarde isso, não existe você ser crente do seu jeito. Existe você ser crente e cristão do jeito que a Bíblia ordena que eu e você seja. Glória a Deus. Aleluia. Renunciando. Dando um bom testemunho. Daniel falou, o que vai acontecer com aquele que estiver orando? Vai para a cova dos leões. Tá bom. Que oração? 12:00. Tá na hora de eu ir orar, pessoal. Tchau, tchau. Abriu a janela e continuou orando. O povo falou, pegamos ele. Rei... Oi, pode falar, galera. Você não falou assim que durante 30 dias ninguém podia fazer uma oração a não ser para você? É verdade. Daniel tá fazendo pouco caso, viu? Daniel não tá te ouvindo, não. Por quê? Tá lá orando, ó. De manhã, à tarde e à noite. Ah, é? Você sabe. O rei ficou triste porque sabia que Daniel era íntegro. Sabia que Daniel era reto. Sabia que Daniel era uma pessoa que podia contar, era uma pessoa leal. E ele trabalhou para poder mudar esse decreto, mas o pessoal falou, opa, se assinou a lei, é a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Então já era, tá bom. Pegaram Daniel, fizeram o quê? Busquem Daniel. Jogaram na cova dos leões. O rei ficou triste, voltou para casa. Colocaram uma pedra em cima e a Bíblia diz que leões famintos estavam lá. O rei então volta, fica perturbado, não quis que ninguém o alegrasse. Vamos cantar uma música, vamos tocar um violão aqui, uma harpa legal. Não quero, tô triste. Ô rei, você vai querer dormir? Também não consigo dormir. Daniel tá lá, isso é injusto. E agora, meu Deus, passou a madrugada inteira, ao alvorecer do dia, o dia estava raiando, vem o rei na frente da cova e quando está chegando ali com aquela pedra, fala assim, ele grita com a voz aflita que nós acabamos de ler, Daniel, o Deus a quem você continuamente serve, pode te livrar da cova dos leões? De dentro da cova, Daniel fala, rei, bom dia, meu filho, bom dia, vive eternamente. Glória a Deus. O Senhor, o meu Deus, enviou, sabe o quê? Um anjo da sua parte e fechou a boca dos leões que queriam me devorar.
Mas ele fez isso, sabe por quê? Porque foi achada em mim inocência. Eu não fiz nada de errado contra o Senhor, o Deus a qual eu sirvo, e não fiz nenhum mal contra você, que eu sou o seu súdito e você é o meu chefe. Você é o meu superior e eu sou o seu servo, subordinado a você. Eu não fiz nenhum mal. Eu não fui falso, não fui mentiroso, não fui desleal. Não! Foi achado em mim inocência. O rei na mesma hora fala, abre agora essa cova. Tiraram a pedra. Quando Daniel foi para fora, olharam Daniel e viram que não tinha nenhum dano. Vocês têm noção, nessas covas tinham aproximadamente 10 a 12 leões. Irmãos, tem noção do que é leão? Pesquisa depois na internet, ataque de leão a seres humanos. Olha o pastor dando as dicas. Olha só. Se vem um pitbull solto, o que você faz? Socorro dele. Você fala assim, ai Jesus amado. Eu vi na internet agora, ontem mesmo estava vendo assim, o pessoal lá da Arábia e tal, o pessoal gosta de ter leão de estimação, né? Aí tava na rua, vocês viram esse vídeo? O pessoal na rua assim, conversando, um passando de moto e tal. Aí tem dois caras conversando assim e o muro das casas assim. De repente, um leão de estimação sai da casa, pulou o muro. E o pessoal na rua, a mãe passando com o filho, tal. Aí tinha uma moça que estava vindo assim, só que todo mundo assim, roupa normal. Só que essa mulher, nesse momento, estava com a roupa vermelha. Ela vem passando assim, ó, andando, daqui a pouco pula um leão na frente dela aqui, ó. Um leão. Aí o pessoal, tinha um cara que estava na moto aqui, ó, na hora que ele viu aqui, ele largou a moto, pulou o negócio. Os outros que estavam batendo papo, na hora que viu o leão, já começou a correr pro outro lado. A mulher andando aqui na frente, quando vê o leão, fala assim, ó, não acredito. Acho que não sei o que nem passou na cabeça dela, né? O leão tá andando, falou, vou correr. Virou aqui, começou a correr. O leão viu. Na hora que o leão viu, foi surpreendente. Ele só deu 2 passinhos, tava no pescoço dela. Fez, jogou. Quando pegou, caiu na hora a mulher. Aí quem saiu? O dono. Aí o dono sai, corre, dá logo a paulada no leão, o leão sai, vai embora, vai para as crianças, daí o vídeo acaba. Não sei o restante do vídeo. Mas daí a mulher se levanta e consegue correr. Um leão, olha o desespero de todo mundo. Imagine você entrar num ambiente desse aqui que está nessa sala, com 10 leões aqui dentro. O que você faz? Não tem nem onde correr. É só falar assim, Jesus, recebe minha alma. Em tua mão entrega o meu espírito. Não tem o que fazer. A Bíblia fala quando tirou aquela pedra, Daniel saiu ileso, roupa bonitinha, passadinha, perfumada ainda. O pessoal desacreditou. O rei falou assim, cadê o pessoal que criticou Daniel? Cadê o pessoal que falou dele, que ele era ruim? Foi esse pessoal? Pega mulher e filhos. Vamos colocar no mesmo lugar de Daniel que ele estava lá, na cova. Quando lança, fecham, a Bíblia diz que nós acabamos de ler, que não chegaram nem ao final da cova. Os leões avançaram. Só que olha o detalhe do texto. Esmigalharam os ossos. Não sobrou nada, nem para fazer reconhecimento. Não teve mais carne, não teve mais órgãos internos, não teve mais pulmão, não teve mais esqueleto. Os leões trituraram todo mundo. Dário veio e falou assim, pessoal, fazer um edito real. Dário não era crente, viu? Dário não era crente. Era pagão. Vou fazer um edito real. Que edito, rei? Fala a partir de hoje que em todo o reinado, todo mundo trema e tema o Deus de Daniel. Porque esse Deus de Daniel, que eu vi o que fez, esse é o Deus que salva, que cura, que liberta. Esse é o Deus que faz maravilhas. E todos agora têm que respeitar o Deus de Daniel. Daniel foi fiel aos seus valores. Daniel foi fiel às suas crenças que tinha diante de Deus. 2 coisas rapidamente que nós aprendemos com esse texto, pessoal. Primeiro,
Fidelidade não depende de situações, mas de convicções enraizadas. Eu não sou fiel devido à situação. Neste ambiente eu posso ser fiel, mas nesse ambiente aqui é um ambiente de corrupção, então eu posso me corromper, porque é natural. Nesse ambiente aqui eu me adequo, é assim que eles fazem? Então eu vou fazer para ser aceito. Nesse outro ambiente eu posso fazer isso, então eu vou me adequando. A fidelidade não depende de situações, mas de convicções enraizadas dentro de nós. Por isso que quando vem a aprovação, a gente não vai revelar quem a gente quer ser. Quando vem a aprovação, só revela quem nós já somos. Quem a gente é. Se você é íntegro, vai revelar sua integridade. Se você é mentiroso, vai revelar as suas mentiras. Se você é desleal, vai revelar a sua deslealdade. A aprovação só vem para revelar aquilo que eu e você já somos. Se eu sou orgulhoso, a aprovação vai mostrar minha arrogância. E Daniel fez o quê? Não, eu sou fiel independente da situação. Mas Daniel, tem manjar, tem tudo. Para você comer, para você beber, também tem risco de morte, não importa. Eu não negocio a minha fidelidade com o Senhor. Eu sou o servo do Deus vivo. Aleluia. Eu ando diferente nessa terra. Eu não sou como qualquer um. Eu tenho que testemunhar de Cristo na minha vida, mostrando que eu sou diferente. Olha Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, não foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. A oração era costume. Não era assim, tem prova, deixa eu jejuar. Nossa, vou entrar numa aprovação agora, deixa eu ler a Bíblia. A gente não é assim não, né, irmãos? Tá com a prova agora, deixa eu pedir uma oração. Tá com prova agora. Que provação, deixa eu fazer uma campanha de jejum. A gente não é assim não, né? Pergunte para o que está do seu lado. Nossa, você é assim, irmãozinho? Ora só na hora que o calo aperta? Estou precisando de uma porta, então vamos orar. Vamos fazer campanha, vamos fazer jejum. Daniel era isso? Ele fez o que costumava fazer. Eu tenho disciplina. Disciplina mostra o quê? Intencionalidade. Eu faço porque eu sei que eu tenho que orar. Eu faço porque eu sei que eu tenho que orar. E essa oração que eu faço e decido no meu coração fazer, gera em mim disciplina. Mas também gera em mim fazer o quê? Uma perseverança. Gera em mim reverência a Deus. O que costumava fazer 3 vezes por dia, ele se ajoelhava. Reverência. Eu não estou orando para qualquer um. Eu estou orando para o Deus verdadeiro. Aleluia. Por isso que eu me ajoelho, eu sou o seu servo. Eu não mudo por causa da circunstância. Eu não mudo para ser aceito. Eu não mudo para que as pessoas gostem de mim. Olha o que diz o Salmo 55, 17. O salmista, 55, 17. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ouvir a minha voz, a minha súplica, que eu estou chorando porque eu estou angustiado. Eu oro. Para quem? Para Deus. Quantas vezes eu oro? Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia. Eu oro à noite, eu oro de manhã e eu oro à tarde, suplicando e colocando diante do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado, quanto tempo você tem reservado de oração durante a semana, irmãozinho? Pode falar para ele, quanto tempo você tem reservado de oração? Não precisa responder, só reflete, viu? Só reflete. Quantas vezes, pessoal, quantas vezes a nossa fé vai querer se adaptar ao ambiente? Quantas vezes? As pressões e ao medo do julgamento. Eu tenho minha fé, só que eu tenho medo de ser julgado, porque eu quero ser aceito, então eu vou me adaptar ao ambiente. Não sejam essa pessoa. Não seja diferente. Eu não faço porque eu sou crente, porque eu sou cristão, porque eu amo ao Senhor Jesus. Mas para com isso, você é muito bobo, você é muito beato, fanático. Sou fanático por Jesus, porque eu sei o que eu sofri.
Eu sei de onde ele me resgatou. Eu sei de onde ele me tirou. E eu sei o amor que ele teve por mim. Eu sei o quanto ele padeceu e sofreu para que hoje eu tivesse vida e vida com abundância. Você não sabe, mas Jesus sabe. Então eu sei. Então eu testemunho. Então eu não preciso me adaptar. Sou cristão mesmo. Sou um cristão, sou um servo de Deus, gosto de testemunhar de Jesus. Eu quero falar para você que Jesus te ama e tem uma obra maravilhosa na tua vida também. Ah, eu não quero saber de Jesus não, Renato. Para com isso, não tem problema. Mas ele continua te amando mesmo sem você amá-lo. Isso é o evangelho. Eu não preciso me adaptar para ser aceito, para as pessoas gostarem de mim. Daniel não muda o seu ritmo por causa da pressão política e aceitação humana. Ou seja, não preciso que você me aceite. Eu sou crente, eu gosto de orar mesmo. Eu sou crente e gosto de ler a Bíblia. Ah, para com isso, meu. Ler Bíblia, uma hora dessa, aí começa aquele monte de questionamento. Tá bom, você não quer ler, não lê. Fica tranquilo, eu gosto de ler e tem sido bênção para minha vida. Daniel não muda o seu ritmo por causa da pressão. Ele ora como sempre orou. Não para aparecer. Mas sabe por quê, pessoal? Porque Daniel sabia que a sua vida dependia da oração. A minha vida depende de orar. A minha vida, para eu continuar andando, respirando e fazendo as coisas, depende de Deus. E eu não vou mudar a minha dependência de Deus por causa de situação, por causa de política, por causa de economia, por causa de salário. Não vou mudar. Ó, você vai receber mais se você se corromper, você vai ter mais dinheiro, mais aumento de lazer, mais status, mais isso. Não quero saber. Eu quero manter a minha integridade com o Senhor. Não vou me contaminar com os manjares. Eu tenho 80 anos de idade. Estou aqui, sempre orei. O Senhor me sustentou em todos esses momentos. Já vi fornalha de fogo, pessoas morrerem, mas já vi o quarto homem. Vi grandes revelações que Deus fez. Agora, por causa de um decreto, eu vou parar de confiar em Deus? Muito pelo contrário, vou continuar orando. E se precisar entrar na cova, eu entro na cova tranquilamente. Só que nós não queremos entrar na cova. A gente ora para não entrar. Essa é verdade, pessoal. É verdade. A gente ora para não entrar na cova. A gente ora para não entrar na tribulação, na provocação. A gente ora. Ai, Deus me livra disso. E se Deus às vezes não quer te livrar? Ele quer fazer. Eu quero que você entre nisso mesmo. Guarde isso. Muitas provações a gente passa é para Deus transformar o nosso caráter. E a transformação do caráter dói. Dói. Mas como assim, pastor? Dói? Para Deus transformar. Sabe qual que é as justiças de Deus fazendo na nossa vida? A gente pensa que Deus vai usar os irmãos. Não. Às vezes Deus vai usar situações. Às vezes você é muito orgulhoso, Deus vai usar uma pessoa de fora. Olha que loucura. Mas acontece na Bíblia. A gente vai passar por essas histórias. Ele vai usar outras pessoas, você está tão orgulhoso, para te humilhar. Para me humilhar. Para quebrar o orgulho do teu coração. Para a gente poder engolir sapo. Ele vai fazer isso. É a justiça de Deus sobre nossas vidas. Mas, pastor, Deus faz isso? Você pode depois ler Abacuque e depois também ler Jeremias. Deus pegou uma nação completamente ímpia, sanguinária, para corrigir um povo de Israel que era um povo santo. Abacuque questiona isso. Como que o Senhor vai usar um pano sujo para corrigir a gente? É isso que eu vou fazer, porque sou eu que corrijo. Então eu vou usar outra pessoa ímpia, com poder, com autoridade, para te humilhar. Só para você quebrar esse coração arrogante seu. Às vezes Deus usa situações para nos quebrar, irmãos. Para nos moldar. Porque a gente não aprende. Porque daí pai fala com a gente, irmão fala com a gente, pessoas falam com a gente com amor, não ouve. Ah é? Então eu vou mandar um que vai te atropelar. Pá! Aí vem pra casa, sabe como? A gente vem frustrado. O fulano falou pra mim. É isso mesmo. Você precisava ouvir aquilo? Glória a Deus. É isso, irmãos. Eu sei que parece duro, mas tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Lê depois Abacuque. Tá na Bíblia. Porque é assim que Deus trabalha no nosso coração. Porque só ouvir falar a gente não quer ouvir. A gente fala, ah, tá bom. Ah, tá bom, deixa pra lá. Ah, tá bom, deixa pra lá nada. Ele vai usar outras pessoas para nos quebrar. E Daniel falou o quê? Tá bom, posso entrar na cova. Eu falei, tranquilo. Minha vida está nas mãos de Deus. Quantos aqui oram pra gente não entrar na prova? Só que às vezes Deus quer nos livrar dentro dessa prova.
Tem uma frase de Dietrich Bonhoeffer que eu gosto muito. Gosto muito desse autor. Olha o que ele fala. Fidelidade é a coragem de ser o mesmo quando o mundo inteiro pede que você mude. Fidelidade é a coragem de ser o mesmo quando o mundo inteiro pede que você mude. Você precisa mudar. Você está muito com Deus. Está orando muito. Agora você não faz as coisas que você fazia antigamente. Eu mudei. Eu mudei. É igual aconteceu comigo. Aconteceu com você nos testemunhos. Renato, você fumava? Fumava. Você usava droga? Usava. Maconha? Usava. Cocaína? Usava. Pedra? Usava. Bebia direto. Direto. Mas agora que você faz o quê? Usa droga? Não. Bebe também não. Mas por que você mudou? Por causa de Jesus. Jesus mudou minha vida. Não combina mais comigo essa vida, essa prática. Aí eu já contei aqui, quando eu estava no processo de conversão, é uma bênção quando a gente está no início da igreja, a gente acha que a gente é luz, né? A gente acha que a gente é luz, acha que sabe o evangelho, é muito interessante isso. Eu comecei a ir para os cultos de terça-feira, que era o culto de libertação da igreja, e eu usava droga na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Terça-feira culto. Vou tranquilinho para a igreja. Ia lá, para a igreja. Saía, bebia, fumava, fazia tudo errado. Tá bom. Aí teve um momento que eu falei, nossa, tô 2 semanas já, 15 dias, a gente até quantos dias, sem beber, sem fumar, puxa, tô de boa, tô tranquilo. Vou lá na casa de um colega meu, que se converteu também, depois a gente foi lá, evangelizou e tá na igreja hoje também. Chegou lá, e aí, Renatão, tudo bom, careca? Tudo, como você tá? Legal, tá. A mãe dele sai. A mãe dele saiu e falou assim, minha mãe acabou, eu tava já indo pra igreja 15 dias, né, daquele jeito, né? 15 dias, nossa, minha mãe acabou de fazer uma espanhola aqui muito boa. Vinho, leite condensado, tal. Ah, é? Puxa, toma aí. Puxa, 2 semanas já sem beber, fumar. Cara, não, puxa, 2 semanas. Não, pega nada. Pega aqui, Renatão. Vai. Ah, não. Ah, quer saber de uma coisa, meu? Tô aqui na rua, tô tranquilo, tô de boa, mó calorzão. Vou dar um biquinho. Que tem, né? Um biquinho não pega nada. Peguei a espanhola, copão, 2 dedinhos só assim. Só 2 dedinhos. Comecei a tomar. Na hora que eu tô tomando, eu olho pro lado, tinha um Uno. Tinha um Fiat Uno. E naquela época tinha aquela marca Bad Boy que tinha os olhos assim. E eu olho pro Uno aqui, ó. Tomando aqui, ó. Tô tomando, eu olho assim, tem um Uno. Aí tem aquele olho atrás do Uno, enorme, aquele símbolo. O que está escrito embaixo? Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Aí eu tomo desse quadrado. Falei, meu Deus do céu, tô enganando a quem? A mim mesmo, meu. Tô enganando a mim mesmo. Penso que tô enganando o outro, não. Tento fazer a imagem, não. Tô enganando a mim. Ou seja, fidelidade é a coragem de você ser o mesmo, meu. Eu quero ser alguém para ser aceito, para o pessoal bater papo comigo, pra gente continuar no meio. Não! Eu tenho que falar, não, mas você é careta, sou careta. Fidelidade é a gente permanecer o mesmo, fiel a Deus, mesmo quando todo mundo fala ao contrário. Segundo e último, que a gente aprende, a confiança em Deus não nos livra da provação, mas nos livra no meio dela. Muitas vezes nós seremos provados, irmãos, porque é no meio da provação que Deus nos livra, porque é uma tendência do ser humano de autopreservação, da gente não querer entrar na prova. Olha, se eu entrar ali vai dar um enrosco, vai ser terrível. Deus me livra. Deus pode fazer? Pode, mas muitas vezes é no meio desse enrosco que Deus vai te dar o livramento. É no meio dessa contenda, é no meio desse vendaval que Deus dá paz e a vitória. Deus acalmou a tempestade, por quê? Porque tinha tempestade para ser acalmada. Deus tranquiliza o mar, por quê? Porque o mar estava agitado. Sem agitação, sem tempestade, sem um problema ativo, não tem milagre. Por que o mar se abriu? Porque tinha iminência de morte do Egito.
Deus age em meio aos problemas, Deus age em meio às provações. Então aquilo que eu e você passa e está passando às vezes e vivenciando dia após dia, que para nós analisamos e categorizamos como uma provação, é no meio dessa provação, é no meio deste teste que Deus dará o livramento. É aí que Ele vai mostrar o poder dEle. A confiança em Deus não nos livra da provação, mas nos livra no meio dela. Às vezes a gente não está vendo a fornalha de fogo, que aconteceu com Daniel e seus amigos, na verdade. A gente está vendo a fornalha de fogo, qual que é o nosso desejo? Não quero entrar na fornalha. Mas sabe onde está o livramento e a bênção? Dentro da fornalha. É dentro. Quando eles são lançados dentro da fornalha, Deus se manifesta. Mas detalhe, por que Deus se manifestou? Vou jogar se vocês não adorarem essa estátua. A gente não vai adorar essa estátua. Pode me jogar lá dentro da fornalha. Se Deus quiser livrar, beleza. Se Deus não quiser, eu morro com prazer. O poder é dele. Mas eu não vou me corromper. Eu não vou me corromper para ter facilidade. Se Deus livrar, ok. Se Deus não livrar, ok, também eu morro. Jogaram eles lá dentro. Quem jogou morreu. Quando o rei viu, falou assim: fala rei, a gente não jogou 3 camaradas lá dentro? Jogamos. Por quê? Tô vendo um quarto homem lá. Só que esse quarto homem é diferente, meu filho. Por quê? Esse quarto homem aí tem o semblante dos deuses. Aleluia! Parece um anjo esse quarto homem. Jesus Cristo de Nazaré. Eles saem, foram presos com cordas. Eles saem, as cordas, irmãos, todas foram consumidas pelo fogo. O pessoal tá ali, o rei fala: vem aqui para fora. Fica imaginando ele saindo da fornalha aqui, ó. Saiu da fornalha, bonitinho, não tava nem com cheiro de churrasco, defumado nem nada. Já ficaram na churrasqueira? Fica na churrasqueira, tem aquele cheiro. Fica em fogueira, aquele cheiro. Não tava nada, bonitinho. Falou: meu, o que aconteceu? Foi o Senhor que fez isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus livrou antes de entrar na fornalha? É no meio da fornalha que muitas vezes tem o livramento. Jesus. Então não reclame se você está na fornalha. Fala: Deus, estou esperando o livramento. Deus, estou esperando a solução. Deus, estou esperando a providência. Deus, estou esperando o milagre. É isso que o Senhor faz em nossas vidas. Daniel capítulo 6, versículo 22. Diz assim o texto da palavra de Deus. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus e também contra ti não cometi mal algum, ó Rei. É Deus que faz isso, quando nós somos fiéis a Ele. Pergunte a pessoa que está do seu lado: você é fiel a Deus? Isaías 42, versículo 2 e 3. Muitas vezes o livramento de Deus vem quando nós somos fiéis a Ele, mesmo que essa fidelidade muitas vezes apareça imperfeita. Mas por que Deus se agrada? Porque Ele vê que a gente não quer ficar parado num processo toda hora de imperfeição e fala: Deus, melhora a minha vida, Deus me ajuda a mudar, me ajuda a abandonar certas coisas. Ele vê isso e nos dá graça. Aí quando ele vê essa fidelidade, mesmo uma fidelidade falha, mesmo uma fidelidade incrédula muitas vezes, mesmo uma fidelidade imperfeita, ele vê que a gente está lutando, ele continua nos dando graça. Aleluia. O que ele não gosta é que a gente se renda. Eu sou assim mesmo, vou mudar mesmo? Então, vamos embora. Mas quando a gente é fiel, ele que nos protege. Isaías 42, versículo 2 diz: não gritará, nem clamará, nem erguerá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. É o Senhor que não deixa a chama se apagar da gente, o caniço. Ele que não deixa se apagar. Se a gente for fiel ao Senhor, fiel aos seus princípios, Ele nunca vai deixar a chama do Espírito dele se apagar de nossas vidas. E é no meio disso, meus irmãos, que Ele nos transforma.
A nossa fé muitas vezes não vai evitar, sabe o que? Nosso teste, nossa provação. Só que sabe o que ela vai fazer a nossa fé? A presença de Deus será constante em nossas vidas, porque nós temos fé. Mesmo em meio à provação. Estou passando a maior luta da minha vida, maior luta da minha família, maior tempestade na minha casa, no meu trabalho, estou tendo o momento terrível da minha vida. Jesus está com você. Aleluia. Jesus estava com Daniel. Na hora da provação, Deus envia anjo para fazer o quê? Leão jejuar. Está na hora de vocês fazerem um jejum intermitente, Leão. Ah, é? Vocês vão fazer 6 horas de jejum. Daniel entrou, de manhã às 6 horas vai vir um alimento para vocês. Jejum intermitente, vocês vão fazer aqui. É isso, meus irmãos. E quantos nós hoje podemos estar vivendo em covas, entre aspas, hoje? Mas que tipo de cova, pastor? Ambientes hostis, julgamento de pessoas. Estou vendo uma cova. Estou vendo opressão de pessoas, tal, nos nossos ouvidos, na nossa orelha, toda hora. Estou ouvindo um monte de coisa. Estão vendo uma cova. Mas é no meio da cova que Deus dá o livramento. Por quê? É no meio da cova e da provação que Deus nos prova o que, na verdade, está, sabe o quê? Dentro de nós. A prova nos transforma, irmãos. Olha o que Eugene Peterson disse no seu livro. O milagre maior não é sair ileso, é sair transformado. Esse é o milagre maior. Eu passei a prova, saí ileso, não aconteceu nada, não perdi nada, não, isso daí não é um milagre. Qual que é o milagre? Eu fui transformado. Eu aprendi com a prova, eu aprendi com essa lição, eu aprendi com aquilo, e isso aqui me fez crescer, isso aqui eu aprendi que não é tão bacana, não vou fazer mais, isso aqui eu aprendi que deu certo. Mas por que eu aprendi? Porque eu estava no meio da prova. Eu saí com marca? Saí. Saí às vezes ferido? Saí. Mas uma coisa eu vou falar, eu saí dessa provação transformado por Deus. Deus quer transformar a minha e a sua vida. Daniel não buscou poder ou influência para poder escapar. Ele confiou e orou a Deus. Quando eu e você oramos e confiamos em Deus, Deus ele honra a nossa fidelidade com livramento e testemunho. Livramento e testemunho. Vale a pena ser fiel a Deus, irmãos? Daniel foi fiel ao Senhor. E o que a Bíblia diz no versículo de número 28 que nós lemos? E Daniel prosperou. Põe aí, Daniel 6, verso de número 28. Olha o que diz o texto da palavra para nós orarmos. Assim, Daniel fez o quê? Prosperou. Durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Trocou o rei, passou uma grande mudança, uma grande transformação, uma nova etapa. Ele continuou prosperando. Sabe o segredo para que você continue prosperando? É ser fiel a Deus. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Vamos orar?